Reunindo escritores, pintores, músicos e toda uma gama de artistas, a Semana de Arte Moderna de São Paulo plantava a semente de mudanças no coração da cultura brasileira. Foi durante a semana de 22 que Mário leu pela primeira vez Ode ao Burguês. A relação da literatura com a Semana de 22 girou basicamente ao redor, de autores literários, Valdo de Andrade, Mário de Andrade, que são os dois grandes nomes, um poema que foi lido do Manuel Bandeira, Guilherme de Almeida, que também era um poeta dessa geração. A presença da literatura, ela é, de alguma forma, o carro-chefe daquilo que os modernistas de São Paulo, naquele momento, chamavam de uma certa luta contra o passadismo. E o que era o passadismo na arte brasileira, e principalmente na literatura brasileira? Era a presença ainda de uma série de práticas, de temas, de formas, de linguagem que a literatura do século XIX ainda passava para a literatura brasileira do século XX. Há uma certa situação que ligava muito a escrita brasileira a um pensamento de escrita portuguesa. O grande salto que a Semana de Arte Moderna e os modernistas de São Paulo deram nesse sentido foi a reivindicação de uma escrita ligada muito mais à língua falada das ruas do que propriamente da língua culta, escrita das gramáticas, a língua que era cultuada, por exemplo, na Academia Brasileira de Letras. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangues de alguns mil réis fracos para dizerem que as filhas da senhora falam o francês e tocam os printemps com as unhas. E uma das críticas que se faz hoje em dia à Semana é justamente como a Semana ignorou o Centro de Arte Moderna. Ela ignorou a modernidade que já existia naquela época, Você não tem fotografia, você não tem cinema, você não tem teatro, você não tem dança, não tem música popular. É muito fechado numa ideia de belas artes, que eles mesmos queriam romper, mas que eles acabaram reproduzindo. As perguntas que hoje em dia são feitas para a Semana de Arte Moderna durante o centenário são perguntas completamente diferentes do pensamento e das ideias que moveram a produção da Semana. É óbvio que as pautas contemporâneas ligadas às questões étnicas, questões de gênero, questões de representatividade de outras tradições e matrizes culturais afrodiaspóricas, ameríndias no Brasil, elas são extremamente pertinentes, e elas evidenciam o óbvio, que aquela geração de intelectuais era uma geração com um recorte e com um tipo de interesse sobre o mundo e o Brasil que não tratava nas mesmas lógicas, digamos assim, contemporâneas que temos hoje, essas temáticas. O que é interessante de pensar na questão contemporânea é como que as novas gerações vêm se apropriando desse legado do modernismo, da Semana de Arte Moderna, para reinventá-los a partir das suas próprias perspectivas.